é, de certo modo, um certo alívio. Ele não é tão radical assim. É o período da coexistência pacífica. De certo modo, os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentam. Mas esses países se enfrentam de forma indireta. Eles não vão ter um choque tão direto como foi a crise dos mísseis, mas sim eles envolvem em outras tendências. A coexistência pacífica também nos salienta a formação de um mundo que anteriormente era só bipolar, ou era da área de influência dos Estados Unidos, ou era da área de influência da União Soviética, para se tornar um mundo multipolar. Esse mundo multipolar pode ser visto, por exemplo, na emergência do terceiro mundo. Nós vimos ali, na Conferência de Bandung, o terceiro mundo. Os não alinhados começam a aparecer. Uma outra tendência que se coloca é o avanço da Alemanha e do Japão, potências que na Segunda Guerra se encontravam arrasadas ao fim dela, e agora voltam com toda a força econômica. Uma outra questão é a Rússia, ou melhor, a União Soviética, cada vez mais isolada. O stalinismo foi um grande mal que provocou esse isolamento tão forte. Houve o rompimento, por exemplo, das relações entre a União Soviética e a China. E algo interessante de perceber é a relação da China, que cada vez mais encontra se aproximando com os Estados Unidos. A política americana de tentar se aproximar da China, quebrando, digamos assim, a aliança socialista, marca esse período, que ao invés de ser bipolar, podemos colocar como multipolar. Há várias forças agora colocadas aí. Os principais acontecimentos do período da coexistência pacífica são a corrida espacial. União Soviética e Estados Unidos entram em confronto. Afinal, quem vai ser o primeiro a colocar o homem fora do espaço? A União Soviética sai na frente. Yuri Gagarin é o primeiro homem a orbitar fora da Terra, mas os Estados Unidos dão retorno. Os astronautas americanos chegam até a Lua. A corrida espacial é uma corrida tecnológica que envolve essa disputa, rivalidade. Quem é mais eficiente, capitalismo ou socialismo? Um outro fator do período, marcante, principalmente na realidade americana, foi a Guerra do Vietnã. Uma guerra que ocorre no Vietnã, lá no sudoeste asiático, que tem como participação entra a participação americana e que é marcante nesse período. A Guerra do Vietnã foi um dos símbolos da década de 60. Ela inicia em 64 e só termina em 74. E a Guerra do Vietnã mostra essa geração que, apesar da coexistência pacífica, entra em guerra. Mas veja, é uma guerra indireta. Os Estados Unidos apoiam o lado, digamos assim, mais capitalista do Vietnã, enquanto a União Soviética apoia o lado mais socialista. Não há um confronto direto. A Guerra do Vietnã, assim como na Coreia, mostra bastante isso. Um outro fator que se coloca é o ano de 1968. O ano de 1968 foi o ano da contestação em todo o mundo, seja no bloco capitalista, como a Revolta dos Jovens de Paris, seja no bloco socialista, como a Primavera de Praga. Há uma contestação desse sistema, há uma negativa desse clima de guerra. É a época do paz e amor, é a época do movimento hippie, a época de um mundo que se recusa a esse ambiente de disputa, de guerra. Um outro fator também que está associado a esse período é a crise do petróleo de 1973, uma das crises mais marcantes do capitalismo. A crise do petróleo, o aumento do preço do petróleo vai incidir diretamente no crescimento de Alemanha, de Japão, países que estavam se afirmando como potências. A crise do petróleo afeta tudo, inclusive no Brasil. Lembre-se, o milagre brasileiro do tempo da ditadura militar é afetado com a crise do petróleo. Um outro exemplo desse período é a Guerra de Angola. Angola, um país português, um país, aliás, de domínio português, entra num processo de independência. Esse processo de independência, no ambiente africano, no clima da descolonização afroasiática, é marcado por tropas, por apoio norte-americano e apoio da União Soviética. Mais uma vez, uma guerra no qual Estados Unidos e União Soviética participam, mas ajudando, auxiliando de forma indireta o conflito. O último acontecimento marcante desse período é a invasão do Afeganistão pela União Soviética. De certo modo, a invasão do Afeganistão pela União Soviética marca aquilo que vai ser o Vietnã soviético. Da mesma forma que os Estados Unidos tentaram ganhar a Guerra do Vietnã e perderam, agora nós temos a União Soviética, que tenta conquistar o Afeganistão, buscando acessos a mares quentes. Veja, a União Soviética tem um litoral
muito grande, mas ele fica muito próximo ao polo, perigo de icebergs, perigo de geleiras. O acesso ao Afeganistão seria útil para conquistar mares que não têm esse problema. Mas são 10 anos de luta muito intensa que, no fim das contas, não redundam em mudanças. A Segunda Guerra Fria corresponde à fase final desse período que nós estamos vendo. Ela tem seu início num contexto dos Estados Unidos. Com a eleição do republicano Ronald Reagan, nós temos uma retomada da Guerra Fria de uma forma muito forte. Os Estados Unidos vão tentar retomá-la e vão tentar destruir a influência socialista. Essa destruição vai ocorrer, por exemplo, com a retomada do processo nos chamados conflitos de baixa intensidade. Os conflitos de baixa intensidade são uma espécie de arma para deter com o avanço socialista em outras regiões. Isto é, a Guerra do Vietnã foi uma grande lição nisso. Os Estados Unidos agora não iriam mandar tropas em auxílio aos vietnamitas, por exemplo, como ocorreu naquele momento. Não. Os Estados Unidos agora iam financiar milícias internas e de oposição aos países socialistas. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Afeganistão. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, os Estados Unidos não mandam tropas lá para ajudar aquele país. Na verdade, eles financiam, treinam milícias oposicionistas lá dentro do Afeganistão que impedem a entrada da União Soviética. Um outro tópico, além dos conflitos de baixa intensidade desse período, é o projeto Guerra nas Estrelas. O projeto Guerra nas Estrelas é quase que uma obra faraônica dos Estados Unidos de então. Qual era a ideia? A ideia era fazer com que os Estados Unidos possuíssem uma proteção, uma espécie de escudo antimísseis, amparados desde bases terrestres até a utilização de satélites. Daí o nome, Guerra nas Estrelas. Envolveria até uma proteção estratosférica, uma proteção no espaço, para evitar um combate, um conflito, um confronto com a União Soviética. Assim, os Estados Unidos estariam protegidos de qualquer ataque militar. Mas o projeto, o custo do Guerra nas Estrelas foi algo tão alto que nem os Estados Unidos teriam condições de financiá-lo. Assim, foi um projeto que não saiu do papel. Olha, eu vou cantar um pouquinho falando da perestroika. Eu vim da rua da Moca e é longe daqui pra lá. Você poderia falar para mim o que é a perestroika? A perestroika, algo da Rússia, né? Perestroika foi lá na Rússia? Perestroika? Sim. Sabe falar? Não. Sabe? Não sei. Na época do Mussolini? Alguma coisa assim? Mussolini foi na Itália, mas tudo bem, pode ser do... Perestroika, Aí. cara, é embaçado aí. Embaçado. Plano econômico, alguma coisa assim. É português, né? Não, é russo, né? Ah, foi mal. E você? Está familiarizado com a perestroika? Bem, a perestroika e a glasnost são duas palavras russas. A primeira significa abertura econômica. A segunda, abertura política. Todos os acontecimentos da Segunda Guerra Fria incidem, refletem diretamente no que acontece na União Soviética. Na verdade, a União Soviética tenta dar uma resposta. No início, tenta acompanhar as inovações tecnológicas, tais como o projeto Guerra nas Estrelas. A União Soviética se encontra num tal grau de degeneração que não consegue acompanhar. Com a subida ao poder de Mikhail Gorbachev, o dirigente da União Soviética de então, se lançam duas grandes reformas. A perestroika seria a abertura econômica. A União Soviética tentaria abrir um pouco de seu mercado, flexibilizar um pouco mais para tentar a melhoria da economia.